Bem-vindo ao Sim ou Não. Esta semana perguntamos: o sistema político e eleitoral deve ser alterado em Portugal, sobretudo para combater a abstenção? O sistema de representação parlamentar deve passar por círculos uninominais, sim ou não? Comigo estão Álvaro Beleza, médico e presidente da direção da SEDES, Associação Cívica e Política, que defende essa mudança, e também José Matos Correia, professor universitário na Universidade de Lusíada e ex-deputado pelo PSD durante 20 anos, jurista com vários livros publicados. Muito obrigado a ambos pela vossa presença. Já sabem que a regra aqui neste debate do Sim ou Não é começarmos com cerca de 1 minuto para a defesa de tese de cada um. Começamos, se não se importam, pelo lado do sim. Álvaro, sei que tem defendido, e em nome da SEDES, a necessidade dessa reforma do sistema político eleitoral. Porquê? Sim, a SEDES tem, de facto, uma proposta de reforma do sistema eleitoral, porque achamos que nos 50 anos que vamos fazer este ano do 25 de Abril, em Portugal, é preciso adaptar o sistema político aos tempos que correm, e, nomeadamente, temos tido, não só em Portugal, mas em vários países, um déficit de confiança cada vez maior dos cidadãos nos políticos, nas instituições, e achamos que é preciso aproximar as instituições e os políticos e os decisores dos eleitores. E portanto, a proposta que a SEDES faz é uma proposta, aliás, feita pelo Dr. Ribeiro e Castro, que é o sistema alemão adaptado a Portugal, isto é, manter a proporcionalidade com o círculo nacional de metade do Parlamento, 100 deputados, se fossem 200, 100 deputados eleitos por um círculo nacional, em que nenhum voto é perdido. Portanto, os pequenos partidos, por exemplo, hoje quem vota em Porto Alegre, ou em Bragança, no Bloco de Esquerda, ou na Iniciativa Liberal, ou nos pequenos partidos, esses votos perdem-se, esses votos iriam para o círculo nacional e, portanto, a proporcionalidade é mantida, e depois haver 100 deputados por círculos uninominais, no fundo, como nós escolhemos o Presidente da Junta ou o Presidente das Câmaras, em que as pessoas conhecem as pessoas, para além do partido, conta a relação com a pessoa. Claro que isto não é a bala de prata, e nós não sabemos que, mesmo que se mude um sistema para a introdução de círculos uninominais, que isto não vai resolver todo o problema do déficit de confiança, da diminuição da abstenção, não vai. Mas nós achamos que ajuda. Outra reforma que nós defendemos, já agora, é a criação de um Senado, uma Câmara Alta. Poucos países europeus não têm Senado, e que nós até poderíamos chamar a Câmara das Regiões. Qual é a ideia? É que o Senado, esse sim, que terá senadores sempre eleitos uninominalmente, como são no Senado, haveria uma representatividade dos distritos eleitorais que seria maior das zonas do interior do que as do litoral. Exemplo, não era preciso fazer como os Estados Unidos, em que a Califórnia tem 50 milhões de habitantes, tem tantos senadores, tem 2, como Delaware, de onde é o Biden, que tem 1,5 milhão de habitantes, e que tem 2 senadores. E isso permitiu aos Estados Unidos, nestes 200 anos, o interior e os estados mais pequenos terem um peso que não tem, um peso político, e que permite um certo equilíbrio entre as populações e o território. Portanto, essas são as duas propostas que a SEDES faz e que nós apresentamos ao país. E que vamos conhecer melhor já a seguir, após conhecer também o ponto de vista do professor Matos Correia, que não alinha muito com esta ideia. Não, repare, a pergunta que lançou no início tem que ver com a reforma do sistema político e a reforma do sistema eleitoral, são coisas diferentes. Eu não sou favorável à reforma do sistema eleitoral. No que diz respeito à reforma do sistema político, as coisas já são diferentes. Eu não tenho tempo nesta intervenção inicial de rebater os argumentos do Álvaro, mas diria que no que diz respeito ao sistema eleitoral e à criação de círculos uninominais, bem, ela já está prevista na Constituição. Essa possibilidade foi acolhida desde 1997, desde que não se ponha em causa o apuramento final de acordo com a regra da proporcionalidade. Exatamente. O sistema, aliás, que foi consagrado constitucionalmente, aponta de alguma maneira para o sistema alemão, o chamado sistema da representação proporcional personalizada. Não é por acaso que a maior parte dos países europeus ou democráticos não tem círculos uninominais. O problema dos círculos uninominais, os problemas são vários. Desde logo há um problema de captura dos deputados pelos interesses locais. E isso é muito complicado. Em segundo lugar, o problema é saber para que é que queremos um sistema eleitoral. Se o queremos para gerar governo,
a atomização que os círculos uninominais podem proporcionar é complicada. Aliás, nós já tivemos em Portugal, durante a governação do engenheiro António Guterres, a prova provada do risco que os círculos uninominais podem ter quando tivemos um deputado de um partido que não se importou nada de violar a disciplina desse partido e de viabilizar um orçamento de Estado. E, portanto, isto podia multiplicar-se num conjunto de circunstâncias. Chamado orçamento limiante. Exatamente. Mas, enfim, adiante falaremos mais sobre isso. Agora, relativamente a questões mais vastas da reforma do sistema eleitoral, do sistema político, eu não vejo que haja nenhum problema. Por exemplo, uma das coisas que podemos discutir é a questão dos mandatos presidenciais. Certo. Vale a pena termos dois mandatos presidenciais ou vale a pena termos apenas um mandato presidencial mais prolongado? Com os conflitos que sempre existem entre o Presidente da República e o Governo nos segundos mandatos, por razões de ordem vária, mas a verdade é que existem sempre, com todos os Presidentes da República, enfim, tirando o caso, mesmo o caso, já não queria recuar ao General Ramalhianes, mas mesmo no caso do General Ramalhianes, que é eleito para o primeiro mandato com o apoio do PSD, do PS e do CDS, e no segundo mandato perde o apoio do PSD e do CDS e perde o apoio do Dr. Mário Soares, que suspende o seu mandato como líder do Partido Socialista para não ter que apoiar o General Ramalhianes. No tempo do Dr. Mário Soares, o entendimento entre ele e o professor Cavaco Silva foi de tal forma no primeiro mandato que o Partido Social Democrata abdicou de ter candidato e deu indicações de voto no Dr. Mário Soares. Quanto a esta do Presidente, sim, nós na SEDES por acaso propomos que o Presidente da República tivesse, além dos poderes que tem já agora, na reforma da Justiça, nós apontamos a ideia do Conselho Superior de Justiça único, portanto, e dele ser, digamos, o gestor do sistema de justiça todo e, portanto, a Justiça ter mais independência, por essa forma, a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, ficar com a tutela da Polícia Judiciária e, já agora, o Presidente da República nomear o Procurador-Geral da República sem indicação do Governo. Porque o Presidente da República, segundo a tese da SEDES e do grupo da política que redigiu o documento, é o chefe supremo também das Forças Armadas e também da Justiça, porque é ele que dá indultos e, no fundo, é ele o chefe supremo. Sim, também dos Conselhos Superiores de Magistratura. Proposta também. Certo. E, portanto, nessa ideia de um Presidente da República árbitro, também partilho a sua opinião, já que, até para lhe dar mais independência, porque no primeiro mandato ele está sempre dependente de fazer política a pensar na reeleição. E ao ter só um mandato, por exemplo, como já tem os juízes do Tribunal Constitucional, que têm 9 anos, ou ter um mandato de 7 anos... que os dois mandatos de 7 anos foram substituídos por um mandato de 9 anos. Exatamente, um mandato de 9 anos. Como nós já temos um mandato de 9 anos para juiz do Constitucional, também poderia ser esse para Presidente, ou outro, mas quer dizer... Eu prefiro, estou completamente de acordo com o professor Matos Correia. Considero que é importante a questão do mandato presidencial, mas a ideia da Câmara Alta, ou a ideia do Senado, haver duas câmaras, historicamente já existiu. Creio que sim. Mas faria sentido, seria bem percebido pelas pessoas. Já agora, uma Câmara das Regiões que, quanto a nós, dá mais poder, entre aspas, ao interior do que a regionalização. Uma discriminação positiva a favor do interior. A ideia das duas câmaras. Agora, a ideia das duas câmaras. Eu recordo que, enfim, a maior parte das pessoas não se lembrará disso, que no tempo em que o Dr. José Manuel Durão Barroso foi Primeiro-Ministro, foi levada a cabo uma primeira grande reforma no sentido da criação de comunidades intermunicipais e, enfim, figuras do género. E depois, na revisão constitucional, que a seguir se iniciou e que não teve sucesso, porque o Parlamento caiu, o projeto comum do PSD e do CDS, e que eu na altura fui um dos redatores, previa a criação de uma segunda Câmara justamente para dar sequência a esta lógica não era uma regionalização, porque o PSD era contra e o CDS também, mas era, digamos, a descentralização como alternativa à regionalização. E, portanto, a criação isto por altura de 2004, 2005, salvo. Por altura de 2004, sim. A criação de uma Câmara Alta que dê sequência a esta ideia de reforço da descentralização, mas em oposição, de algum modo, à ideia da regionalização, é algo que já foi proposto e que pode fazer algum sentido. Dizia o Luís, a propósito da questão da tradição portuguesa. A tradição portuguesa é, de facto, essa. Ao longo da nossa história constitucional, das nossas 6 constituições, só duas não tiveram Câmara Alta.
A primeira, a Constituição de 1822, e a atual. É verdade que no caso do Estado Novo, a segunda Câmara era uma Câmara meramente consultiva, mas enfim, também era, o regime era o que era, mas as outras constituições monárquicas, a Carta Constitucional de 26 e a Constituição de 38 e a Constituição Republicana de 1911, tinham sempre uma segunda Câmara, chamasse ela Senado ou outra coisa qualquer. E, portanto, nós temos, de facto, essa tradição que, de algum modo, foi interrompida. E a maior parte dos países europeus tem Senado. A maior Nós parte tivemos dos a ver países quando fizemos europeus o tem livro. Senado, mas numa lógica um bocadinho diferente. Porquê? Porque há Senado... O Senado está em larga medida ligada aos Estados federais. Porquê? Porque a Câmara Baixa representa os cidadãos e a Câmara Alta representa os Estados. E daí a ideia de igualdade, a ideia de igualdade que existe nos Estados Unidos da América, um Estado, 2 senadores, independentemente da sua importância relativa, foi o preço a pagar na criação dos Estados Unidos para que eles pudessem ser criados, porque os Estados mais pequenos que se tinham libertado do jugo da Inglaterra não queriam depois ficar subordinados aos Estados mais poderosos. Mas hoje, peço desculpa interromper, as pessoas compreenderiam... Pois esse é que é o outro aspecto a que eu iria. Eu tenho algumas dúvidas que as pessoas compreendessem. Há de tal forma uma má vontade contra os políticos, e a verdade manda que se diga que muitas vezes os políticos também se põem a jeito, não é? Certo. A verdade é que essa má vontade existe. E há pouco comentávamos isso. Uma das razões pelas quais as pessoas não aceitaram a regionalização foi porque surge logo o discurso do são mais ou não sei quantos milhares de empregos para os políticos e seus apaniguados. A criação de uma segunda Câmara, com tudo o que ela envolvia, de número de senadores, outra coisa qualquer que se designasse, mais os funcionários, mais os assessores, seria necessariamente visada por essas críticas, sobretudo quando nós temos players no sistema político que não se importam rigorosamente nada com a relevância das críticas, só se importam com os seus objetivos próprios. Não é? Mas é isso que nós temos. Mas são facilmente, digamos, exploráveis por parte desses partidos e as pessoas aceitam. O problema mas isso é que eu acho há muito tempo que é, para nós temos reformas, e estas são as reformas maiores, tem a ver com a soberania, tem a ver com o sistema político, estamos aqui a falar do sistema político, depois do sistema eleitoral, são reformas que só devem ser aprovadas, mesmo que não necessitem de maioria constitucional, no meu entender, sempre com uma maioria constitucional, portanto, ao centro, entre os principais partidos do centro-direita que se alternam e da esquerda em Portugal. Mas estas reformas só serão feitas se os políticos tiverem a coragem de defender convicções e fazer pedagogia aos cidadãos, isto é, de lhes dizer a verdade, aquilo que acreditam, e eu acho que as pessoas, quando veem políticos que falam verdade, que defendem as suas convicções, que são honestos, as pessoas compreendem. O problema é que temos tido muito políticos... Mas isso pode funcionar com o sistema atual. Temos muito taticismo. Nós temos muito político surfista, não é? Eu que vivo ali em frente de uma praia que tem surfista, é surfar a onda, andamos todos a surfar. É preciso ter a coragem de dizer que não e dizer, olha, eu acho que isto não deve ser por aqui, e explicar isso às pessoas. Se tivermos a sorte de ter à frente do Partido Socialista e do PSD, nomeadamente, que esses são centrais, políticos reformistas que tenham essa coragem, eu acho que será possível no futuro ter reformas, seja eleitorais, seja o caminho que nós estamos aqui a falar ou outro, porque temos que, de facto, fazer algo para equilibrar o país. Em relação ao interior, nós estamos a desertificar o país e, de facto, não há hipótese porque não há votos lá, portanto, contam pouco e cada vez contam menos. E isto é mau para e é as nossas raízes, as nossas terras, as pessoas que vivem em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades, ou vieram de lá ou são descendentes de gente de lá. E, portanto, acho que não devemos perder isso. E a própria questão da representatividade que se perde muitas vezes em relação aos partidos pequenos. E eu acho que aliás, põe em causa a proporcionalidade, porque um distrito como Porto Alegre, com 2 deputados, não é proporcional. Mesmo os distritos têm 3 deputados ou 4 deputados, a proporcionalidade deixa muito a desejar. Exatamente. E, portanto, são fórmulas, mas eu gostava que o Portugal, nestes 50 anos depois do 25 de Abril, que pudesse ser discutido isto entre os principais partidos e que voltasse à agenda a reforma do sistema político e eleitoral. Que não se tem falado, ainda agora podia-se fazer revisão constitucional. Anda-se aqui a... Estamos a falar, estamos sempre a falar. Não, aqui estamos, e agradeço, acho que isso é útil, e eu não tenho qualquer projeto dúvida. é Portugal amanhã. Não, e já agora quero dar aqui a SEDES vai fazer agora uma grande sondagem ao país, que vai divulgar daqui a um mês, sobre precisamente algumas questões que a SEDES tem posto nos últimos anos. Se os portugueses querem mesmo uma reforma eleitoral ou não, se querem aproximar os eleitos, se querem círculos nominais, não quer, se querem uma segunda Câmara, vamos ver qual é o resultado. Portanto, às vezes, eu não estou tão certo,
Aliás, eu estou muito confiante que os portugueses querem um sistema eleitoral com círculos uninominais. Já não estou tão certo, como diz o Matos Correia, com o Senado. Se calhar não querem. Mas, explicando o que é para defender o interior do país, vamos ver. A Sérgio vai fazer essas questões e também sobre a questão da reforma da Justiça, porque a Justiça é o terceiro pilar que tem que ser reformado. Mas reformado não é por casos ad hoc, é com conta, peso e medida e tem que ser ao meio. São tudo reformas que têm que ser ao centro, que têm que ser feitas com o Partido Socialista e com o PSD, independentemente de quem ganha as eleições. O problema... Adiciono só o tema da abstenção. Como é que se combate a abstenção? O problema do surfismo é um problema central. Porquê? Porque, por exemplo, a revisão constitucional de 97 introduz a possibilidade de círculos uninominais, embora eu seja contra. Certo. Reitero. Agora, a verdade é que já passaram 27 anos e ninguém fez nada. Há 27 anos que temos normas constitucionais a dizer que pode haver círculos uninominais e ninguém fez nada. E porquê é que nunca ninguém fez nada? Nunca ninguém fez nada porque não dá jeito. Olha, entre outras coisas, porque o PSD normalmente governava com o CDS. Claro. Depois o Dr. António Costa governou com a esquerda. Claro. E, portanto, os partidos pequenos são sempre ameaçados, de alguma forma, por uma reforma do sistema eleitoral que vá ao encontro das pessoas numa coisa que é a redução do número de deputados, quanto menos deputados, menos proporcionalidade, mas também a uninominalidade de alguma forma altera o comportamento eleitoral e leva a que as pessoas votem nos partidos com mais possibilidades de ganharem naquele círculo. Esse é um dos grandes problemas dos uninominais, ao contrário do que as pessoas pensam. Porquê é que nos países não há sistemas têm círculos uninominais? Há dois grandes partidos. Porque é o chamado voto estratégico. A pessoa não desperdiça o seu voto num partido que não vai ganhar. Se eu tenho uma proporcionalidade e círculos grandes, a possibilidade de partidos pequenos elegerem é uma. Maior. Se eu tenho círculos uninominais, só elegerão o PSD ou o PS. Claro. A questão da abstenção. O que é que eu acho? Mas aí sou eu. A SED, por acaso, ainda não tenho uma posição sobre isso, que é complexo. O que é que eu acho que pode melhorar, diminuir a abstenção? Por exemplo, tem que só votar aquele domingo, não se pode votar, por exemplo, sábado e domingo. Outra coisa, mais voto antecipado, como já há vários países, poder votar antes, mesmo fisicamente, presencialmente, mas poder votar antes. Voto por correspondência, por correio, como já facilitar quem puder. Não é só para os que estão os nossos portugueses da diáspora, também aqui. E há uma que vamos ter que pôr em cima da mesa, que é mais complexa, que é o voto eletrónico. Porque já existe em alguns países, já se há a ter utilizado em alguns partidos, o Partido Socialista já faz internamente, já fazemos voto eletrónico nos nossos congressos, e se houver fórmulas de garantir que é o próprio que vota e que não é outro por ele, e esse tipo de situações, eu acho que isto vai ter que ser equacionado. Porque no futuro as novas gerações, que são disto, não é? Sim. Nós também já somos, mas os nossos filhos... Eu acho que, portanto, a questão da abstenção é muito do acesso ao voto, de facilitar a vida ao voto. Eu tinha 12 anos quando ocorreram as primeiras eleições e lembro-me distintamente de ter passado essa noite na casa de uns colegas de liceu e de acompanharmos com grande entusiasmo a forma como as pessoas criavam filas intermináveis para votar, o apuramento dos resultados que durava até às 6 ou às 7 da manhã. Há aqui uma dimensão heroica que não é recuperável. Não é recuperável. E há, de facto, pessoas que não votam. Há vários tipos de abstenção do ponto de vista, digamos, do estudo técnico da abstenção. Há uma abstenção que é assumida. Sim, há uma abstenção de quem se assume que é um direito, para protestar não votando. Claro. Mas também há muito aquela abstenção que eu diria que é ligada à negligência. Estou aqui tão bem na praia, agora vou votar. E há uma abstenção... Agora vou para a fila para votar. E há aquela abstenção da Suécia que é isto corre bem, o país é rico, claro, sim, não estão preocupados. Não é infelizmente o nosso caso. Infelizmente não é o nosso caso. Agora, é que eu falei na Suécia. Hoje em dia, digamos, a forma como a cidadania é pensada e exercida não é como era há 50 anos. E, portanto, as pessoas, de algum modo, dizem, bem, agora eu vou lá votar, alguém há de votar por mim. Não são 50, são 60, são 60, são 40, mas alguém lá há de votar. Porquê é que eu hei de ir? Eu acho que há, de facto, aqui uma dimensão da abstenção que pode, com muita eficácia, ser combatida com a alteração dos métodos de voto. E aí estou inteiramente de acordo com o que o Álvaro dizia da diversificação das formas de votação, mas em particular com a questão do voto eletrónico. Ainda recentemente, nesta célebre reforma das ordens profissionais que motivou um conflito entre o Presidente e a maioria, o Estado impôs nas ordens profissionais o voto eletrónico. Deixou de ser possível o voto de correspondência
E o voto, mesmo quando feito, digamos, na secção de voto, é feito eletronicamente. Mas, além disso, as pessoas, é-lhes fornecida um código, como nós utilizamos no multibanco, seja no que for, e podem votar remotamente. Isso, do meu ponto de vista, e julgo que vamos ter aqui para aí. O Álvaro partir por inteiro, ou eu partir por inteiro a perspectiva dele, isto resolvia uma parte muito significativa da abstenção, porque se a pessoa puder, não sei se isto é tecnicamente possível, ir ao multibanco e votar no multibanco, vai. Pelo menos para pagar impostos pode. Sim, mas vai, quer dizer, se vai a caminho da praia, vai levantar dinheiro para gastar na praia, vota no multibanco sem problema nenhum. E isso resolvia uma parte significativa. O país está a envelhecer, muitos dos portugueses, e bem, isso também é um sucesso do desenvolvimento e da medicina já agora, e da saúde. Hoje existem 700 mil portugueses com mais de 85 anos. Em 2030 prevê-se que existam 1 milhão de portugueses com mais de 85 anos. É brutal. Ora bem, estas pessoas ou estão muitas vezes em casa, não podem deslocar-se, ou estão em lares ou unidades de cuidados continuados. É preciso levar o voto à casa das pessoas e às pessoas. Uma das maneiras é esta, e portanto utilizar os meios digitais para facilitar o voto. Eu acho que isso vai facilitar a vida e não deixando, obviamente, de ter o voto presencial. É somar. Não é isto ou isto. Não é somar. Álvaro, razões técnicas que antes obrigavam que as coisas fossem diferentes, hoje não existem. Hoje em dia, com os meios informáticos, posso ter cadernos eleitorais centralizados, não tenho que ter aqueles resmas de papel que é um para cada secção. Não, eu posso ter na secção de voto acesso ao caderno eleitoral global e descarregar os votos que devem estar ali. O Governo propôs isso às ordens porque há menos fraude, é mais fiável, se for bem feito. Sim, está na lei, certo. Foi aprovado. Mas porque havia alguma coisa que os votos correspondessem e podia haver ali alguma pouca fiabilidade. E isto garante também isso, se for adequado. Álvaro Beleza, José Matos Correia, muito obrigado. Nós estamos a comemorar os 50 anos. Nós é que agradecemos. Da democracia, mas é a ditadura do tempo e, portanto, temos mesmo terminado. Obrigado, Luís. Muito obrigado. É tudo, já sabe que o Sim ou Não está disponível no site amanhã.pt, na Euronews, também disponível no canal YouTube em português, da Euronews, também a ouvir em podcast e, claro, pode ler no Jornal Portugal Amanhã, em formato de papel, que vem com o sol. Agradeço a confiança neste novo projeto de comunicação social independente, num contexto que é muito duro para os jornalistas e os grupos de mídia em Portugal. Conto consigo na próxima semana.